Olá, meninos e meninas. A nossa aulinha de hoje vai ser a resolução da nossa primeira prova, tá joia? A nossa primeira pergunta é a seguinte: quais são os principais heteroátomos estudados na química orgânica? Mas, professor, o que danado é heteroátomo? Heteroátomos são átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio. Hetero significa diferente. E na química orgânica, que tem aqueles elementos químicos, os principais estudados. Esses elementos são os seguintes: oxigênio, enxofre, nitrogênio e fósforo. Cada elemento desse vai ser representado por uma letra. O oxigênio é representado pela letra O enxofre é representado pela letra S, o nitrogênio é representado pela letra N e o fósforo ele é representado pela letra P. Logo, a resposta dessa nossa primeira questão é a letra C. Joinha? Segunda questão: qual destes não é um postulado de Kekulé? Qual destes, ou seja, qual dessas afirmações aqui qual desses não é um postulado de Kekulé? Primeira coisa que a gente tem que saber, quais são esses postulados? Primeira coisa, são três, né? O primeiro postulado é que o carbono é tetravalente, o que significa que ele faz as quatro ligações, o segundo é que ele apresenta as quatro valências livres, que é para ele poder fazer essas quatro ligações. E essas quatro valências livres, elas são todas iguais. As quatro valências do carbono são o quê? Iguais. E o terceiro postulado é que o carbono tem a facilidade, tem a capacidade, ou seja, de formar cadeias, de formar longas cadeias, tanto pequenas como longas. Então, qual dessas afirmações aqui não é nenhuma destas que eu acabei de citar? É a letra B. A letra B diz o seguinte: toda matéria é constituída por partículas microscópicas chamadas átomos. Então, esse não é um postulado que é Kekulé. Isso aí está afirmando de como a matéria ela é formada, de que a matéria ela é formada. Logo, essa aqui é a nossa resposta, letra B. Tá joia? Terceira questão é a seguinte: é uma questão teórica. Quantos carbonos vizinhos um carbono quaternário possui? Primeira coisa, nós temos que saber o que é um carbono quaternário. Dentro da classificação dos carbonos, nós temos o carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Um carbono primário é aquele que vai apresentar um único carbono ligado a ele, ou seja, um único carbono vizinho. Esse carbono aqui, esse vermelhinho aqui, ele só está ligado, ele está ligado por essa ligação aqui, a esse carbono. Esse carbono aqui, ele está ligado a esse carbono. Então, esse aqui, ele está ligado apenas a um único carbono. Logo, esse carbono aqui, ele é classificado como primário. Já esse outro carbono aqui, esse central aqui, esse carbono aqui, esse carbono aqui, esse central, esse carbono aqui, ele está ligado a quantos outros carbonos? Essa dupla ligação, ele está ligado através dessa dupla ligação a esse carbono. Ele está ligado através dessa ligação simples a esse carbono e ele está ligado por essa ligação simples também a esse carbono. Então, esse carbono central aqui, ele está ligado a um carbono, a dois carbonos, três. Como esse carbono aqui, esse do meio aqui, está ligado a três outros carbonos, porque o carbono ele não precisa se ligar a outro apenas por uma ligação simples. Ele pode se ligar a um outro carbono por uma ligação dupla ou tripla, ou seja, ele pode se ligar a outro carbono por três ligações, por uma ligação simples, por uma ligação dupla ou por uma ligação tripla. O que vai importar é a quantidade de carbonos que está ligado a ele para que a gente possa classificar esse carbono. Esse aqui ligado a 1, 2, 3, ele é classificado como carbono como carbono terciário, tá joia? Ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Já esse carbono aqui, vamos analisar isso aqui, Esse carbono aqui, ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Ele está ligado a esse átomo de carbono, a esse átomo de carbono, a esse átomo de carbono e a esse. Ou seja, esse carbono aqui, ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Como ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, nós vamos classificá-lo como que? Como carbono
quaternário. Logo, a nossa resposta é o quê? Quantos carbonos vizinhos tem um carbono quaternário? 4. Tem 4 carbonos vizinhos, tá joia? Continuando. A quarta questão da nossa prova foi o seguinte: qual dessas moléculas possui um carbono quaternário? O que é que a gente viu lá em cima? Um carbono quaternário é aquele que vai ter quantos carbonos ligados a ele? 4 carbonos ligados a ele. Vamos lá. Qual das estruturas aqui, qual dessas moléculas vai ter esse tipo de carbono? É a pergunta. Qual destas moléculas vai ter um carbono quaternário? Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3. É um terciário, logo não é um quaternário. Esse aqui, ó, só está ligado a 1, 2. É um secundário. Esse aqui também, ó, 1, 2. Esse aqui só está a 1, esse aqui só está a 1 e esse também só está a 1. Então, ó, nessa molécula aqui, nós só temos que tipos de carbono? Nós só temos carbono terciário, secundário, primário. Então, essa molécula aqui, ela não apresenta carbono quaternário. Essa outra aqui, esse carbono aqui, ó, tá ligado a 1, 2 carbonos. Esse é secundário. Esse aqui só tá ligado a esse e esse também só tá ligado a esse. Esse é secundário, esse é primário e esse é primário. Esse daqui, ó, é primário, só tá ligado a esse. E esse aqui, ó, ele não está ligado a esse carbono. Por quê? Porque tem esse oxigênio no meio. Para estar ligado a um outro carbono, tem que estar diretamente ligado ao carbono. Logo, esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui só está ligado a esse átomo de carbono. Logo, tanto esse quanto esse, esses dois são carbonos o quê? Carbonos primários. Então, nessa molécula aqui, só temos carbono primário e secundário. Essa daqui, ó, vamos ver essa daqui, ó. Esse aqui, esse carbono aqui, ele está ligado a quantos carbonos? Esse daqui, ó, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, ó, esse carbono aqui só está ligado a 2 carbonos, assim como esse daqui só está ligado a esse e a esse. Aqui nessa molécula aqui, nós só temos que tipo de carbono? Carbono secundário. Aí vamos ver aqui a nossa resposta. Esse carbono aqui está ligado a quantos átomos de carbono? Está ligado a 1, que está ligado a esse carbono, está ligado a esse carbono e a esse outro carbono. Ó, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a quantos átomos de carbono? Tem quantos átomos de carbono ligados a ele? 4 outros átomos de carbono fazem ligação com ele. Então, logo, esse carbono aqui, ele é quaternário. Portanto, esta é a nossa molécula que apresenta um carbono que quaternário, tá joia? Continuando, qual dessas moléculas apresenta o quê? Ou seja, possui uma ligação dupla. Primeiro, como é que é representadas as ligações? As ligações, elas são representadas por traços, não é isso? Então, um tracinho é que tipo de ligação? Ligação simples. 2 tracinhos representa que tipo de ligação? Ligação dupla. E uma ligação tripla, ela é representada por 3 traços. Aqui, ó, a gente só tem traços simples. Então, essa molécula aqui só tem ligações simples, não tem ligação tripla e nem dupla. Só tem simples. Essa outra molécula aqui, ó, só tem traços simples. Significa que só tem ligações simples. Essa mesma coisa, só tem traços simples, só tem ligações simples. Qual é a única molécula que tem traços duplos? Essa daqui. Então, essa molécula aqui é a única que possui o quê? Ligação dupla. Logo, é a nossa resposta, tá joia? Continuando. Heteroátomo. Eles têm, para ser considerado dentro de uma cadeia carbônica como um heteroátomo, em que localização ele tem que estar na cadeia? Para que um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio dentro de uma cadeia carbônica seja avaliado, seja considerado como heteroátomo, eles têm que estar o quê? Entre carbonos. Eles têm que estar dentro da cadeia carbônica, tá joia? Então, veja só, esse elemento aqui, ó, está dentro da cadeia carbônica. O enxofre é um dos heteroátomos. Então, essa molécula aqui possui heteroátomo. Essa outra aqui, ó, o fósforo, ó, o P, que é o fósforo, está entre
carbonos, está no interior, dentro da cadeia carbônica. Logo, essa molécula também possui heteroátomo. Essa letra B, ó, o oxigênio aqui, ó, também é um heteroátomo, está classificado como um heteroátomo, pois o quê? Está entre átomos de carbono. Quando a gente olha para essa outra molécula aqui, a gente vê esse nitrogênio. Mas esse nitrogênio está entre átomos de carbono? Não, ele não está entre átomos de carbono. Logo, o que é que acontece? Se ele não está entre átomos de carbono, nessa molécula, esse nitrogênio não se comporta como um heteroátomo, tá joia? Logo, essa é a molécula que é o que não possui heteroátomo, que é o que a questão quer saber. Qual destas aqui, dessas moléculas, não possui o heteroátomo? Logo, essa letra A é a nossa resposta, tá joia? Continua. Prosseguindo, gente, com a próxima questão. Nessa oitava questão, ela pergunta o seguinte: qual dessas moléculas é um hidrocarboneto? O que é a primeira coisa que a gente tem que saber? O que é um hidrocarboneto? Um hidrocarboneto é aquela molécula, aquela substância que vai apresentar somente dois tipos de elementos químicos. Quais? Carbono e hidrogênio. Um hidrocarboneto é uma molécula que apresenta somente o que? Carbono e hidrogênio. Nessa questão ele pergunta qual dessas moléculas é um hidrocarboneto. Então vai ser aquela molécula que vai ter apenas o que? Carbono e hidrogênio. Essa molécula aqui, ó, tem CS de enxofre, logo não é um hidrocarboneto. Essa molécula aqui, ó, tem o P de fósforo, logo não é um hidrocarboneto. Essa molécula aqui, ó, tem um N de nitrogênio, logo não é um hidrocarboneto. Essa molécula aqui, ó, possui apenas quais átomos? Carbono e hidrogênio. Logo, essa molécula aqui é um hidrocarboneto por apresentar em sua constituição somente o que? Carbono e hidrogênio. Logo, essa é a nossa resposta. Essa nona questão, ela pergunta quantos carbonos primário, secundário, terciário e quaternário essa molécula vem a possuir, vem a ter. Para isso, a gente tem que primeiro o quê? Classificar cada um dos carbonos. Carbono primário é aquele que tem apenas um único átomo de carbono. Carbono secundário é aquele carbono que vai estar ligado a apenas dois átomos de carbono. Um carbono terciário é aquele que vai estar ligado a 3 outros átomos de carbono. E o quaternário a 4. Eu coloquei agora uma molécula colorida para vocês observarem bem direitinho. Ó, tá vendo essa molécula aqui? Essa molécula não, esse átomo aqui de carbono. Esse átomo aqui, ó, ele está ligado a qual átomo de carbono? Somente a esse. Por essa ligação, esse tracinho é uma ligação simples. Esse carbono, ele vai estar ligado a esse átomo de carbono. Logo, esse átomo de carbono, ele está ligado apenas a um único átomo de carbono. Ele é um carbono, logo, do que tipo? Do tipo primário. Eu coloquei aqui em vermelho todos os átomos que vão estar ligados apenas a um átomo de carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa molécula aqui, ela vai apresentar quantos átomos de carbono primário? 7. 7 carbonos primários. Quantos átomos de carbono secundário? Secundário é aquele que vai estar ligado a quantos outros átomos de carbono? 2. Olha esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ele está ligado a esse carbono, ó, através dessa ligação, ó. Através dessa ligação, ele está ligado a este átomo de carbono. E através dessa outra ligação, ele está ligado a este outro átomo de carbono. Logo, ó, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Como ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, significa que ele é um carbono o quê? Um carbono secundário. Todos esses azulzinhos vão seguir esse mesmo comportamento, vai estar ligado apenas a 2 outros átomos de carbono. Logo, carbonos secundários nessa molécula nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carbonos secundários.
Agora vamos analisar quantos carbonos terciários. Carbono terciário é aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbono, ó. Esse carbono aqui, ó, esse verdinho, ele está, através dessa ligação aqui, ele está ligado a esse carbono. Através dessa outra ligação, ele está ligado a esse outro átomo de carbono. E desta aqui, ele está ligado a este daqui. Logo, esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ele está ligado a esse átomo de carbono, a esse aqui e a esse outro. Logo, esse carbono aqui ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? A 3 outros átomos de carbono. Portanto, esse é um carbono que? Terciário. E nessa molécula, esse é o único carbono terciário que essa molécula vai apresentar, tá joia? Então, temos nessa molécula aqui apenas um carbono terciário. Quaternário é aquele que vai apresentar o quê? 4 outros carbonos ligados a ele. Um átomo de carbono quaternário está ligado a quantos átomos de carbono? 4, gente, 4. Vamos analisar esse daqui, ó. Esse átomo de carbono aqui, ó. Esse átomo de carbono aqui. Ele vai estar ligado a esse carbono, através dessa ligação está ligado a esse carbono. Através dessa outra ligação aqui está ligado a esse outro átomo de carbono. Através dessa ligação a este aqui e através dessa ligação a este daqui. Então, o que é que acontece? Esse átomo de carbono está ligado a 1, 2, 3, 4 outros átomos de carbono. Portanto, ele é classificado como carbono quaternário. Esse aqui, ó, vai ter o mesmo comportamento. Vai estar ligado a esse, a esse, a esse e a esse aqui também. Esse carbono aqui tanto está ligado a esse carbono quanto está ligado a esse outro. Logo, nessa molécula, nós temos o quê? 2 carbonos quaternários. Para verificar se você realizou a classificação de todos os carbonos, o que é que você tem que fazer? Nós vamos ter que contar a quantidade de átomos que nós classificamos. Ah, professora, mas como é que eu conto a quantidade de átomos de carbono que eu classifiquei? É só fazer a soma aqui, ó. Você classificou essa aqui, esses números aqui, foi a quantidade de átomos que você classificou. Então, você faz essa soma aqui e você vai indicar quantos átomos de carbono você classificou. Você classificou 7 com 8, 8 com 2, 10, 10 com 5, 15. Nós classificamos 15 átomos de carbono. Para verificar se você contou correto, classificou a quantidade correta de átomos da molécula, se você não classificou nem a mais nem a menos, o que é que a gente tem que fazer? Contar a quantidade de átomos que essa molécula possui. Então, a gente vai lá, ó. Quantos átomos de carbono tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 átomos de carbono, você classificou 15 átomos de carbono. Logo, o que é que acontece? A sua resposta está correta com relação à quantidade de carbonos que foi classificada. E esses são os carbonos que nós temos nessa molécula aqui. A 10ª questão é bem facinha, né? Quantas ligações o carbono pode fazer? Ele é tetravalente, são logo 4 ligações, tá joia? Pronto, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, se ainda ficar, vocês entrem no privado, me perguntem. E semana que vem continuamos com o assunto de classificação agora das cadeias carbônicas. Abraço a todos. Tchau, tchau.